Agora 1h51 e acontecem agora as eleições do Corinthians, que vão definir o novo presidente e os conselheiros. Quem está por lá acompanhando tudo é o Márcio Reis. Imagino que o clima aí esteja no mínimo tenso, né, Márcio? Depois do vexame ontem do Corinthians, perdeu em casa 5-1 para o Bahia. Como é que estão as coisas agora por aí na votação, hein, Márcio? Boa tarde. Muito boa tarde, Brown, todos que acompanham aqui a Jovem Pan. Bom, realmente o clima é tenso, não é bom, né? O Corinthians ontem perdeu pela primeira vez na história na Neoquímica Arena para o Bahia. Nunca havia sido derrotado lá em seus domínios. A última derrota da equipe corintiana foi em 2008. E curiosamente, o técnico daquela época era o Mano Menezes. E agora o Corinthians volta a perder, e não só perder, né? Uma goleada acachapante, que no dia de ontem já começou bem tumultuado, bem agitado. Tiros na frente da sede administrativa do clube, no Parque São Jorge, também pichações contra a atual gestão e principalmente contra o candidato dela, que hoje é o André Luiz Oliveira. Então o clima já começou tenso, terminou pior, e hoje também começou bem animado por aqui. A gente está aqui desde as 8 da manhã, horário que já tinham manifestantes aqui contra a atual gestão. Eles estão pró o Augusto Melo, que é o candidato da oposição, e o dia está bem agitado até aqui. Os dois candidatos estão aqui, já votaram, algumas figuras estão passando aqui, como o Craque Neto já passou, o Birubiru, ídolos do clube, e também o André Sanches. O André Sanches, que ele está na gestão, ele falou que vai ficar com o futebol caso o André Luiz Oliveira ele seja eleito, né, o presidente do Corinthians. Tentamos falar com ele, a reportagem da Jovem Pan tentou falar com ele, ele se negou a falar nesse momento, falou que é o dia dos candidatos. Tentei falar também com o Duílio Monteiro Alves, por enquanto é o atual presidente do Corinthians. Também disse que depois, mais tarde, falaria, mas até agora nada, nenhum deles falaram, somente os dois candidatos. Perguntamos de forma geral o que eles esperam, o futuro do Corinthians, né, para 2024, como que eles esperam que isso seja feito, e eles falaram de uma forma bem sucinta e resumida que vão fazer o melhor para que o Corinthians volte aos seus dias de glória. Então, por enquanto, essas informações que a gente tem aqui, as eleições começaram às 9 da manhã, vão até às 17 horas, e às 18 horas a gente vai saber quem é o novo presidente do Corinthians para esse novo triênio, e depois eles dão uma coletiva curta aqui para a imprensa, e todas as informações a gente vai levando para a Jovem Pan. Pois é, né? Seja lá quem for o escolhido, né, Márcio? O fato é que trabalho não vai faltar, né? Para colocar a casa em ordem depois de um resultado tão negativo quanto esse de ontem, emblemático, como você estava falando, né? Trouxe os números, né? Mostrando o recorte histórico e o quão foi fora da curva e surpreendente esse resultado de ontem, essa derrota de 5-1 para o Bahia. Imagino que isso esteja reverberando por aí também, né? Teve protestos dos torcedores. Como é que está o clima? Para além da votação, tem ainda desdobramentos da derrota de ontem, Márcio? Tem desdobramentos pesados, viu, Brown? Até porque essa derrota deixa o Corinthians a 3 pontos da zona de rebaixamento, uma situação incômoda que o Corinthians fica, e todos sabem que o calendário do Corinthians ele é complicado. Na terça-feira ele tem um jogo importantíssimo em São Januário contra o Vasco da Gama, que se encontra na mesma situação, lutando para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado recebe em casa o Internacional, também um confronto direto, e na última rodada vai fora de casa enfrentar o Coritiba, e aí o Coritiba tentando uma liminar para ver se vai ter torcida ou não. O Coritiba tinha sido punido por portões fechados no jogo contra o Cruzeiro, então o Corinthians vive esse impasse de saber se vai jogar com a sua torcida apoiando na última rodada ou não. Mas reverbera sim esse resultado, porque ontem, se o Corinthians tivesse vencido o Bahia, abriria 9 pontos. Em 9 pontos possíveis, e aí somente um empate bastaria, ou o Bahia não vencer os seus 3 jogos consecutivamente. Um empate, uma derrota, já deixaria o Corinthians tranquilo na elite do futebol brasileiro. Então esse resultado e a forma como ele foi, ele reverbera bastante aqui, todo mundo de cabeça quente e cabeça baixa aqui no Parque São Jorge, viu, Brown? Vamos acompanhar então qual vai ser o desfecho, votação, como o Márcio falou, até às 5 da tarde, e lá para 6 a gente já deve saber quem será o novo presidente do Corinthians. Nosso Márcio Reis segue lá, apostos, e vai atualizando pra gente ao longo de todo esse sábado aqui na Jovem Pan. Bom trabalho por aí, Márcio, até mais.